Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui para mais um dia do nosso desafio Empodere-se. As mensagens matinais que vão te ajudar a conectar com a sua força interior e te ajudar a viver melhor. Já vamos hoje aí pelo nosso 25º dia. Se você perdeu algum outro dia, tá gravado lá no IGTV. Dá uma passadinha lá, confere os outros dias, os outros exercícios que estão ficando diariamente. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. E também sejam bem-vindos aqueles que já me acompanham aqui diariamente, tanto ao vivo quanto na gravação do IGTV. E vamos lá, é um domingo bonito, mais uma mensagem, nosso 25º dia. E esse é um tema assim bem delicado às vezes para várias pessoas, inclusive foi um tema assim bem delicado para mim. O tema de hoje é: melhore a sua relação com a comida. Para quem não me conhece ainda, que não sabe da minha história, eu, apesar de médica, já fui obesa, né? Pesei 125 quilos. Atualmente já baixei 48, né? Sem cirurgia, sem dietas loucas, sem medicamento controlado, nada disso, né? Mas assim, eu não consigo lembrar exatamente quando é que a comida passou a ser um problema na minha vida, sabe? Aquela questão assim de vida ou morte, aquele martírio na minha vida. Realmente eu não consigo ter a noção exatamente de quando foi isso. Mas eu sempre tive questões desde muito jovem com o meu corpo, com a minha aparência, entendeu? Durante muitos anos eu fugi de mim mesma, porque eu não estava feliz com o que eu via no espelho. E eu cheguei a um ponto, assim, de que estava tão acima do peso que eu já nem queria olhar no espelho, porque eu não ia gostar daquilo que eu via. Realmente eu já não me conhecia mais no espelho. Eu desenvolvi um verdadeiro pânico também por atitudes que, assim, atitudes do dia a dia, simplesmente pensar em comer. Pensar o que eu ia comer, pensar, eu quero comer, mas eu não posso comer isso, eu não devo comer aquilo, sabe? Aquele pânico realmente de pensar na comida. E a comida, muitas vezes, ela influi também as questões culturais, né, na vida da gente. Não dá pra gente fugir dela. Além do lado fisiológico, que ela vai nutrir o nosso organismo, vai nos gerar energia, vai fazer com que o nosso corpo funcione, tem as questões culturais também, porque a comida, ela sempre está envolvida nos atos de socialização. Você vai sair com os amigos, você vai comer alguma coisa, vai tomar alguma coisa, seja com familiares, né? Cozinhar também é um ato de demonstrar carinho e afeto pela pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas mais próximas de você, mãe, tia, alguém que gosta de você, vai cozinhar para você. Vai dizer, olha, todo mundo já ouviu isso, né? Olha, eu fiz esse pratinho aqui para você. Ó, eu fiz esse bolo para você. Eu fiz esse docinho para você. E você, muitas vezes, se sente mal em rejeitar isso, em dizer, não, eu não quero comer isso, eu não estou num momento de comer isso agora. Acredito que muitas pessoas já tenham feito o que eu fiz também, muitas vezes comer sem ter fome, só para não desagradar aquela pessoa que estava ali com tão boa vontade, estava te mostrando assim todo o afeto dela naquela comida e você não queria ser... A gente costumava dizer assim, não ser deselegante, não ser rude com a pessoa, né, que tá ali te demonstrando todo aquele carinho através da comida, né? E isso te leva muitas vezes, quando você tá muito acima do peso, a evitar convívio social. Você evita sair de casa, você evita encontrar os amigos, você evita ir para aquela reunião de família, porque você sabe que vai ter comida, porque você sabe que alguém vai te oferecer alguma coisa que você acha que você não deve comer, porque você tá ali naquele seu processo de peso, né, que você não tá se sentindo bem com seu peso, você quer mudar e como vai ter uma comida e você não se sente preparado, você não se sente forte o suficiente para resistir a ela, você muitas vezes decide se isolar no seu mundinho, fica ali por medo de não controlar, caso você tenha ali em frente aquela comida que você gosta, ou aquela situação de uma pessoa te oferecendo que você não quer recusar. Isso daí acredito que várias pessoas, com certeza isso não foi só um problema meu, várias pessoas já passaram por isso e várias pessoas nesse momento estão passando por essa mesma situação. Então,
durante muito tempo a comida foi assim o centro da minha vida, dominou 100% dos meus pensamentos, né? O que eu vou comer no café, o que eu vou comer no almoço, o que tudo girava ali em torno de comida e ajustar o peso. Então, eu literalmente me odiava todas as vezes que eu comia alguma coisa que eu achava que eu não devia. Eu me sentia, teve momentos assim que eu me sentia inútil porque eu não conseguia resistir àquelas comidas, aquelas tentações. Muitas vezes eu tive raiva literalmente de mim mesma. Eu usei palavras ofensivas, eu usei palavras pesadas em relação a mim mesma e ao meu corpo, porque eu me sentia culpada por estar naquele lugar. Eu sentia que aquilo ali era uma culpa minha e que eu deveria resolver aquilo e que eu não tinha força para resolver. Eu me sentia mal, assim, muito mal mesmo, muito culpada porque eu não tinha conquistado o corpo perfeito, que eu considerava perfeito, né, pelo que eu via na mídia, pelo que eu via nos estándares, e nem achava que nem ia conseguir, isso era uma coisa impossível, porque se eu continuasse com aquela atitude absurda de comer tudo aquilo, eu nunca ia conseguir, entendeu? É uma questão assim meio que a sua mente fica deturpada. E hoje eu vejo que eu não estava sozinha na minha luta e vejo que ainda há várias pessoas, muitas pessoas que vivem essa mesma luta diária com elas mesmas. É só nós observarmos que os números da obesidade aumentam assim drasticamente. E atualmente também cresce muito o acesso à informação. Com a internet, com toda essa tecnologia, nós temos muita informação a respeito de dieta, valor nutricional de alimentos, a alimentação correta, protocolos alimentares, você tem muita informação. E é uma coisa que não dá para entender por que a conta não fecha. Se nós temos mais informações do que havia no passado, por que os números de obesidade continuam crescendo? Deveria ser o inverso, não? Se agora as pessoas têm mais informação, deveriam diminuir os números. Então, eu acho que essa preocupação excessiva, né, com o corpo, ela é uma coisa que não faz bem à saúde de nenhuma pessoa. No meu caso, eu sinto que ela começou mais ou menos na mesma época que eu deixei de ser criança, né? Saí da criança e passei para adolescência, então eu passei a ser cobrada como um padrão físico, não mais de criança, um padrão físico de mulher, né? É o que espera. Que você, como mulher, você vai cuidar do seu corpo, você vai ter uma silhueta mais elegante. Agora, nem tanto, né? Já tem toda essa questão plus size, já é um pouco mais flexível. Mas imagina aí, há uns bons 30 anos atrás, como era. O modelo era assim, aquele palitinho assim, magrinho, bem esbelto. Então, isso era muito difícil, era um padrão muito difícil para atender. E se a gente for realmente analisar friamente a coisa, nem todas as pessoas se encaixam bem naquele padrão, né? E eu vejo assim que quando você é criança, parece um paradoxo, porque quando você é criança, se você é muito magro, diz assim, muitas vezes eu escutei uma mãe dizer para outra, nossa, teu filho tá tão magrinho, ele tá doente, né? Porque criança saudável é criança gordinha. Ou seja, você vem daquela fase infantil que ser gordinha era tudo de bom, é top, vamos ser gordinha, que gordinha é ter saúde. Aí de repente você entra na adolescência gordinha e te bombardeiam dizendo, nossa, você tá gorda, você tem que ser magra. Mas como que você vai, que você não teve essa cultura? Você cresceu o tempo todo com aquela cultura do gordinha, entende? Atualmente, não, essa cultura já evoluiu bastante, mas eu continuo observando que os casos de obesidade infantil, eles têm crescido assim, exponencialmente e é muito preocupante. Você vê crianças com 8, com 10 anos com uma obesidade grau 3, muitas crianças desenvolvendo problemas cardíacos, todos esses outras doenças, né, que seriam de adultos. As crianças já estão tendo justamente por conta dessa questão da gordura corporal. E também entra um outro lado cultural, quando a gente já entra na adolescência e já tem um pouco mais de idade, é que o corpo da mulher é meio tipo assim, uma aquisição pública, né?
todo mundo olha e quer dar uma opinião, quer dizer alguma coisa. A sociedade põe certos parâmetros que você deve ser dessa altura, dessa largura, tamanho de quadril, tamanho de cintura, aquela coisa bem Miss, tem todos os tamanhozinhos, os padrões. Então, muitas vezes nós mulheres tentamos atender essa expectativa externa. Nós nem sequer olhamos para ver como nós nos sentimos bem. De repente, você pode estar com a coxa um pouquinho mais grossa do que é a medida, mas você está se sentindo bem, você tem saúde, você não tem nenhuma doença, você tem saúde, está se sentindo bem com ele, mas você quer chegar naquele padrão porque a sociedade diz que se você tiver X centímetros é o padrão direito. Então, isso já foi muito mais forte, mas continua sendo muito forte ainda hoje em dia na sociedade. Então, a gordofobia, né, que é o preconceito e a discriminação estrutural e a aversão em relação às pessoas gordas e seu corpo, ela continua muito presente na nossa sociedade. Ela já é um problema enraizado na nossa sociedade há vários anos. E principalmente em relação às mulheres, né? Porque nós mulheres, mais que os homens, somos cobradas para ter um corpo perfeito, para ter mais cuidado com a silhueta. De repente um homem ele toma uma cervejinha, aumenta uma barriguinha, os amigos nem ligam tanto, passa. Mas a mulher, se ela engordar um pouco mais, se ela se descuidar um pouco mais, aí ela já leva o nome de desleixada, ela já é um pouco excluída ali, porque ela já está fora do peso, fora daqueles padrões, entendeu? E isso é uma coisa que você leva muitas vezes na sua vida sem nem se dar conta. Eu parei para analisar, eu acho que eu passei uns 25 anos da minha vida, assim, procurando o corpo perfeito. Até quando eu tive, em alguns momentos da minha adolescência, um corpo, uma silhueta que encaixava naquele padrão, eu não conseguia enxergar aquilo. Para mim ainda estava gordo, ainda tinha que baixar um pouquinho. E eu tentei, eu acho que todas as dietas possíveis, imagináveis, e nutri nisso uma relação muito tóxica com a comida, entendeu? Uma relação assim que me fez perder, se eu parar para pensar, eu perdi mais da metade da minha vida brigando com a comida, sofrendo com isso, com essa... Como é que eu digo? Sofrendo assim, de não conseguir viver em paz com a comida. Comer realmente era assim não dava prazer. A comida, o ato de alimentar-se, se você praticar um mindful eating, se você praticar o comer consciente, é um momento de prazer. Mas para mim, eu acredito que para várias pessoas ainda passam pelo mesmo, era um momento assim meio de tortura você ter que comer. Entendeu? Eu já tentei dieta da lua, dieta do abacaxi, da sopa, do arroz, do carboidrato, do suco de tomate, dos suplementos. Já tentei, acho que não diria todas, porque sempre aparece alguma nova, mas quase todas as dietas eu tentei. E isso daí, sabe, é uma coisa meio frustrante, porque você até perde algum peso, né? Porque você está se privando de alimentação, você vai perder. Mas no momento que você você atinge aquele standard, você não tem sustentabilidade, você acaba voltando todo o peso e muitas vezes você acaba voltando até o dobro do peso que você tinha, entendeu? Então, depois de tanto tempo vivendo assim, nesse pesadelo em relação à alimentação, essa coisa bem, esse terrorismo alimentar, chegou um momento que eu cansei. Cansei de fugir da comida, cansei de tanto estresse alimentar, entendeu? Eu já não aguentava mais investir tanto tempo e tanta energia em ter pavor da comida ou em sentir culpa por comer. É um sentimento ruim, sabia? Se alguém passou por ele, vai ter uma noção mais real do que é isso. Do que é assim, vai ter uma noção do que é realmente. E eu senti que era como assim, se eu tivesse acordado de um pesadelo, de um sono profundo, sem que eu nem soubesse que eu tinha estado nele por tanto tempo, entendeu? Se eu nem tivesse me dado conta que isso fazia parte do meu dia a dia. Porque quando a gente está inserida naquele contexto, muitas vezes você realmente não se dá conta de que está vivendo todo esse looping. Aquilo para você é tão normal que você não conhece uma outra realidade. Então, depois que eu me dei conta de tudo isso, né, que estava acontecendo, a palavra melhor que define o que eu senti foi cansaço.
Eu estava exausta, eu estava exaurida, eu estava cansada. Eu me sentia assim, sem energia, como se eu tivesse vivido anos no estado de transe, assim, sedada, buscando um corpo que eu não podia alcançar, um corpo que eu nem sequer sabia realmente se eu queria alcançar, se eu queria ser daquele jeito, acreditando que aqueles estándares que eu estava procurando, assim, loucamente, era o meu objetivo de vida antes de qualquer outra coisa. Qualquer uma espécie de felicidade, qualquer uma espécie de amor que alguém pudesse ter por mim, qualquer uma espécie de realização na minha vida. Antes que eu pudesse ser alguém na vida, eu teria que ter aquele corpo. Tudo vinha depois daquilo, entende? É como se eu tivesse comprado uma ideia pronta da sociedade, que eu só pudesse ser amada se eu tivesse aquele corpo. E despertar disso aí foi uma coisa assim muito gratificante, de ver que não, que existia vida, ainda que eu não tivesse com aquele corpo perfeito, né? E eu parei para pensar e me dei conta de uma mulher que despende tanto tempo, como eu despendi, né? Tanta energia, tanto foco, faz daquilo o seu objetivo de vida. Ali, emagrecer é o objetivo de vida, não tem um outro objetivo. A energia não é canalizada para nada, toda energia física, mental, emocional é canalizada para aquilo, ela não tem energia para mais nada. Ela não tem energia para a carreira dela, ela não tem energia para os sonhos, ela não tem energia para atividade social, para desenvolver um relacionamento, ela não tem energia para nada, porque toda energia está focada naquilo. E quanto mais o tempo vai passando e não consegue, você coloca mais energia ainda, você vai injetando mais energia, você vai buscando de onde não tem e tirando de todas as outras áreas da sua vida, até que você descobre que as outras áreas estão um caos, porque você não direcionou o mínimo de energia para que elas funcionassem, entendeu? E isso faz com que a gente esteja fadada ao fracasso, porque você não está investindo energia nas outras áreas, entendeu? E quando você fracassa nas outras áreas, vem a frustração, o de não atingir o que você conseguiu. E quando você se frustra, o que é que você faz? Vai lá e desconta na comida. Ou seja, aquele looping sem fim, entendeu? Viver nesse terrorismo alimentar, onde o mundo está sempre te dizendo o que é para você comer, o que é para não comer, o que é ruim, o que é bom, quais são vilões, quais são bonzinhos, é desenvolver uma relação doentia com a comida, entendeu? Você vai passar o dia, todos os dias da sua vida vão ser um campo de guerra entre a comida boa e a comida ruim. E no final acaba que você, quando parar para se dar conta, você só é espectadora. Você é coadjuvante da sua própria vida, porque você ficou o tempo todo ali naquele embate. E eu fico pensando assim, quanto tempo, gente, da minha vida eu perdi pensando nisso obsessivamente? Quanta culpa, quanta frustração eu despejei em cima de mim mesma por comer alimentos que iam fornecer energia para o meu corpo, que é uma coisa que o meu corpo precisava de energia, precisa para funcionar. Quantos momentos de prazer com amigo, com família, eu abdiquei só para ficar longe da comida, entendeu? Porque achava que talvez não resistisse à tentação. E com esse acúmulo de diversos sentimentos negativos, eu desenvolvi ao longo dos anos uma coisa assim chamada o comer transtornado. E várias pessoas também desenvolvem, isso é muito mais comum do que a gente pensa, entendeu? Muitas vezes comer transtornado, ele vai dos transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, que já são os casos mais graves, né? Mais radicais, você entra em depressão. Mas também tem outras formas que se manifestam e às vezes você nem se dá conta. Por exemplo, você está triste, come. Você está cansado, come. Você está ansioso, você está se sentindo culpado, você está... assim, uma coisa... Se você parar para analisar, quando você para e consegue ter consciência disso, você está se sentindo culpada por estar gorda e você vai lá e come mais pela culpa, entende? Como que essa conta fecha? Essa conta não fecha, entendeu? E muitas vezes você se priva de comer. Tem pessoas que chegam a desmaiar, inclusive, porque a sua taxa de açúcar baixa muito, você fica totalmente sem energia, você desmaia pela privação de alimentos.
por não querer engordar, entendeu? Você vive privando o seu corpo de nutrientes que são, sim, necessários para que ele funcione. Você vive se punindo, vive uma vida baseada em medo, vive baseada em culpa. E toda essa pressão que a gente sente, né, esse comer transtornado faz com que a gente esqueça que a função do alimento é nutrir os nossos órgãos, é levar nutrição, é levar saúde para os nossos órgãos, é proporcionar um meio de executar as tarefas básicas do teu dia a dia, é como respirar, é como caminhar. Você precisa se alimentar e precisa se alimentar com qualidade. Precisa se alimentar de uma maneira adequada para que o teu organismo funcione bem, entendeu? Privar-se de alimentos, isso não vai resolver o seu problema. Isso é como deixar de investir tempo e energia em coisas que seriam produtivas. E focar assim nessas paranoias, essas noias assim, nada construtivas a respeito do seu corpo. Alimentar um ódio extremamente nocivo contra você mesma, entende? Você tem que se olhar e se aceitar e ter carinho por você, se acolher. Talvez você não esteja no seu momento, mas você vai chegar nele. Não é com tanto ódio, rancor e que você vai resolver isso e chegar onde você quer. Deixar de comer, simplesmente submeter o seu organismo a um nível de estresse muito alto e desnecessário, que vai afetar não só as suas funções biológicas, mas principalmente, mais que tudo, é o seu psicológico que vai ficar afetado quando isso acontece. A comida, ela vai, se você fizer dela o mote central da sua vida, assim, o centro da Terra, né? O núcleo da Terra, o núcleo do seu mundo é a comida. Ela vai definir o resto de todas as suas atitudes e escolhas. Você passa a ser controlada por ela. Em vez de você controlar o ato de alimentar-se, esse ato é que te controla e controla todos os ângulos, todas as nuances do seu dia. E você vai desenvolver medo, você vai desenvolver um pânico. Imagina o estresse que você submete ao seu corpo, viver com medo o tempo todo. Medo de ir para um lugar porque pode ter uma comida e você não resistir. Medo de comer aquilo porque você não sabe quantas calorias tem. Medo de que você não vai resistir. Entende? O estresse que é para o teu corpo. Viver o tempo todo com esse medo é muito estresse, gente. Isso não faz bem para a tua saúde, entendeu? Principalmente quando a gente está falando de comida, porque é algo que te mantém viva. É o combustível que faz o teu corpo funcionar e você não vai poder viver sem ela. Pronto. É impossível você viver sem comer. Então, o exercício de hoje que eu deixo para você reflita. Para você refletir sobre essa sua relação que você está tendo com a comida. Se você passa por esses mesmos problemas que eu já tive um dia em relação à comida, pergunte-se, eu posso querer mudar meu corpo, tá bom, quero mudar meu corpo, ou eu quero melhorar minha saúde, mas até onde eu me punir, eu me culpar, eu ter todo esse ódio nesse processo, vai me ajudar? E até que ponto essa mudança é minha vontade realmente? Até que ponto eu estou fazendo algo que eu quero? Ou até que ponto eu estou só tentando corresponder a uma expectativa externa? Até que ponto eu estou querendo me encaixar num contexto e esse me encaixar inclui abdicar de comer ou chegar num corpo que eu acredito que seja o que está faltando para que eu caiba ali naquela situação. E eu digo para vocês por experiência própria, é preciso você se amar antes de qualquer coisa, aceitando da maneira que você é hoje. Não espera atingir um objetivo no futuro para então começar a gostar de si, entendeu? Não espera que, quando eu baixar tantos quilos eu vou gostar de mim. Aqui no caso é peso, mas tem gente que leva para o lado profissional, não, quando eu tiver esse trabalho. Mas vamos manter o foco aqui, nosso foco hoje é a comida. Então, quando eu tiver esse peso eu vou gostar de mim. Quando eu estiver assim eu vou gostar de mim. Quando meu abdômen estiver assim eu vou gostar de mim. Então, vamos encarar um fato. Não dá para cuidar daquilo que a gente odeia.
Se você tem uma roupa no teu guarda-roupa que você não gosta, você vai se preocupar com ela? Se alguém desaparecer com ela, se a roupa rasgar, se a roupa queimar, sei lá, passei a roupa, queimei. Agora imagina aquela roupa assim que você adora, que é aquele seu xodózinho. Você vai passar e queima. Acho que você é capaz de chorar. Então, isso vale para você também. Se você não gosta de si mesmo, se você primeiro não olhar para você e dizer, tá, não tá legal. Eu quero uma coisa melhor, eu quero baixar de peso, ainda não tô do jeito que eu quero, mas tá bom, eu me aceito do jeito que eu tô, eu vou me aceitar aqui e daqui eu vou trabalhar para transformar isso, com coerência. Nada de terrorismo alimentar e essas coisas. Aí sim, você vai seguir em frente, você vai conseguir a transformação que você quer, entendeu? Porque eu precisei enxergar isso para poder mudar o meu corpo. Enquanto eu simplesmente olhava e dizia, não, não quero, não tá bom, eu não conseguia, entendeu? Você não cuida do que você odeia. É fato isso. Esquece, você não vai cuidar se você odiar. Então você tem que aceitar para poder você mudar isso, entendeu? Eu precisei, infelizmente, chegar assim, no limite da exaustão mesmo, sabe? Exaustão física, exaustão mental, exaustão emocional para me dar conta disso, para conseguir olhar para essa questão, para conseguir cuidar de mim. E depois, ao longo da minha jornada, eu vim vendo que várias mulheres, muitas mais do que eu pensava, passavam pela mesma situação que eu, né? Foi daí, inclusive, que eu decidi montar o programa de emagrecimento que eu tenho hoje para ajudá-las a ter o mesmo resultado que eu tive também. E eu fico pensando, quando é que nós vamos falar de comida, né? De uma comida saudável, comida de verdade, não é aquela comidinha pronta, não. Comida de verdade mesmo, sem todo esse terrorismo nutricional, sem toda essa coisa de separa, o exército A e o exército B, o exército da comida boa, o exército da comida ruim, porque isso é bom, porque isso é bom, ruim. Isso é puro terrorismo nutricional, gente. E a gente precisa se libertar deles, precisa mesmo, entendeu? Nós temos que recuperar uma boa relação com a nossa alimentação, urgentemente. Antes que a gente nos afundemos e que as gerações que vêm depois da gente se afundem ainda mais em números absurdos de mulheres, principalmente mulheres que desenvolvem distúrbios alimentares. Fora aquelas que não admitem, né? Escondem um problema e levam isso por anos sofrendo em silêncio. Então, isso é muito importante, porque não adianta só você fazer uma reeducação alimentar ali, é preciso repensar toda a sua relação com a comida. Você pode ser uma nutricionista, ela te passar ali bonitinho uma dieta, uma reeducação alimentar, você vai fazer por um tempo, vai chegar ali no seu peso, vai estar feliz, cheguei, pronto, tá, estabilizei aqui. Mas se você não tiver um cuidado, se você não olhar para toda essa questão cultural da alimentação e fizer reavaliar a sua relação. A gente reavalia a relação na família, a gente reavalia a relação no trabalho, relação pessoal a dois, então a gente precisa avaliar a nossa relação com a comida também. Eu sei que para muitas pessoas que estão me ouvindo isso daí vai parecer, nossa, ela é doida, minha relação com a comida é comer, pronto. Mas não é não, gente, vai por mim, que isso é um conselho de ex-obesa. Vai muito além disso, entendeu? Toma um tempo, da mesma maneira que você toma um tempo para reavaliar todos os outros pontos da sua vida, toma um tempo para reavaliar a sua relação com a comida, entendeu? E eu te digo que isso não é uma coisa que vai mudar da noite pro dia. Os 20 e poucos anos que eu despendi numa relação doentia com a comida, não mudei da noite pro dia, entendeu? Não é dormir, acordei, teve uma mágica, que nem nos filmes, né? Teve uma mágica, acordei diferente. Não é assim. Mas é um caminho que você constrói dia a dia e que ele é, sim, possível de ser realizado. Ele é, sim, possível de que você alcance o seu objetivo. Um dia, eu também já pensei que não era. E eu tô aqui, mostrar pra vocês que é possível, sim.
Inclusive no meu feed eu tenho algumas fotos, não tantas, porque eu não tirava muitas fotos, mas tenho fotos sim de quando eu estava obesa. E aquilo que eu achei que não era possível, no tempo que eu despendi um pouquinho de tempo, em vez de simplesmente não querer olhar, quando eu resolvi olhar de frente e ver o que eu podia fazer, me acolher e desenvolver assim, uma relação saudável com a comida, a coisa ficou muito mais fácil e eu consegui atingir o meu objetivo. E isso é uma coisa que em algum momento você precisa fazer por você mesmo, entendeu? É preciso você fazer por você mesmo. As pessoas podem receber ajuda. Eu posso dizer pra você que, ó, posso te ajudar, posso te pegar pela mão, eu descobrir o caminho, eu te levo até lá. Mas isso é uma coisa que, em primeiro lugar, você precisa dar o primeiro passo e fazer por você mesma, tomar essa decisão de que você se aceita, que você tem algo a mudar sim e que você vai sair desse terrorismo, dessa relação doentia que você tem com a comida. Então, fica aí o exercício para você hoje. Avalie até como que anda essa sua relação. Avalie como anda a sua relação com a comida. Até que ponto querer mudar seu corpo é uma vontade sua, realmente. Ou você só está absorvendo uma ideia de fora. Até que ponto você quer realmente melhorar seu corpo, melhorar a sua saúde, e não somente se punir. Ou porque você está sentindo ódio de você, entendeu? Lembra o que eu disse. Não dá para mudar, você não cuida do que você odeia. Você só cuida do que você gosta. Então, olhe para dentro, se acolha e se aceite que tem algo ali que você precisa mudar. Muitas vezes as pessoas confundem que aceitar é eu sou assim, vou ficar assim e não quero mudar. Não, aceitar não é isso. Aceitar é você tomar consciência do que está acontecendo naquele momento. Não, tô com tantos quilos, isso não tá legal, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão, no meu caso, eu olhei para dentro e disse, eu tô com 125 quilos. Eu tô com problema de diabetes, eu tô com meu açúcar no sangue ruim, eu tô tendo apneia do sono. Eu tô dormindo, não sei se eu vou acordar no dia seguinte, porque eu parava de respirar e já tava isso daí em quase 1 minuto. Eu olhei pra dentro e disse, aceitei que eu tava ruim. Não é aceitar dizer, não, tá assim, vai continuar assim. Não, aceitei, tá ruim. E o que eu posso fazer pra mudar dentro da minha realidade? Sem ódio, sem rancor, sem ressentimento. Deixei de lado um pouquinho aquela culpa de por que eu deixei que isso acontecesse, por que eu não fiz nada antes, por que eu foi isso, entendeu? No momento aí, os porquês já foram, estão lá no passado. A gente olha pra frente, aceita que a coisa tá ruim, traça metas, sem ódio, sem rancor e trabalha para tornar elas realidade. Dentro do que você entende que é bom para você. Sem buscar aquele standard, aquela foto da modelo e dizer assim, não, eu quero ficar que nem ela. Porque você vai se frustrar, porque não vai conseguir. E vai desistir. Ou vai se frustrar porque tá demorando mais do que você imagina, entende? Então, fica aí a sua liçãozinha de casa, entendeu? Desista desse ódio de você. Desista desse ressentimento contra o momento que você tá, entendeu? E adquira uma relação melhor com a sua comida, certo? Pequenos passinhos no dia a dia, para que essa relação se fortaleça, para que ela se torne uma relação melhor. E depois você vai olhar para trás e vai ver assim, puxa, nem sei como foi que eu pensei isso algum dia. Entende? É possível sim, gente. Eu tô dizendo que é possível. Existem vários casos de pessoas que já conseguiram. Eu mesma tô aqui como uma prova viva de que é possível sim. Melhore a sua relação com a sua comida. Larga de mão esse terrorismo alimentar e você vai ver grandes mudanças, grandes transformações, tanto na sua saúde física, como na sua saúde mental, na sua saúde emocional. E afinal de contas é isso que todos nós queremos, não? Ter mais saúde, ter longevidade, ter uma qualidade de vida melhor. E essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Hoje a mensagem ficou um pouquinho mais longa, porque o tema é um pouquinho mais complexo, né?
Vamos aí, 25º dia, melhorar a sua relação com a comida. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo, né, hoje. Gratidão aos que estão assistindo esse vídeo no IGTV. Eu espero vocês amanhã para mais um dia do nosso desafio, para você se conectar com mais uma mensagem que vai te ajudar a se conectar com essa sua força interior. Todos nós temos uma força interior muito grande. Só depende de nós nos conectarmos a ela. Às vezes essa conexão não tá muito boa, entendeu? Então fica meio borrada a imagem, fica igual a TV de antigamente, não, que tinha a anteninha, a conexão não estava muito boa, então muitas vezes você está precisando melhorar a conexão com essa sua força interior para você conseguir viver melhor. Um ótimo domingo a todos, fiquem com Deus e vejo vocês amanhã de manhã.